Bom dia pessoal, bom dia quem tá chegando, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois também. Mais uma live, hoje é terça-feira, live do livro. Sempre de terça a gente faz a leitura de algum livro, né? Então eu e a Dani estamos fazendo a leitura deste livro aqui, sem esforço. Tô mandando um aviãozinho pro pessoal aí pra ficar sintonizado. Oi, Dani, chegou. Vou mandar o convite pra você. Acabei de mandar, amiga. Oi, Di, bom dia. Hoje é dia de live do livro. Tô aguardando a Dani entrar. Já mandei o convite pra você, Dani. Vê se você recebeu ele aí. Hum. Live do livro Sem Esforço, do Greg McLean. Torne mais fácil o que é mais importante. É este livro aqui que a gente está lendo, né? Já está na metade dele. Saudade de bom dia. E é um livro muito legal, viu, Diego? Não sei se você está acompanhando as nossas lives de terça-feira, esse horário, e é muito bom. Não chegou, Dani? Vou tentar de novo, peraí. Vou cancelar e vou mandar de novo. Ver se agora foi. Ah, agora Bom sim! dia, Bom dia, amiga. Tudo bem? tudo bem e você? Tudo certo. Tava Coisas da dando uns perrengues esse internet. negócio hoje. É, acho que a hora que você mandou eu fui clicar para aceitar, mas eu acho que eu recusei. Ah, então pode ter sido isso Eu também. acho que foi isso que aconteceu. Mas agora estamos É. aqui. Vamos lá. Sim, vamos lá, dois capítulos maravilhosos. Super tranquilos de ler também. Como tudo, né, nesse livro, é Como impressionante. tudo nesse livro que eu recomendo para todos. Gente, é um livro Eu muito gostoso de ler, muito leve de ler. Eu acho que a gente pode só falar rapidinho do que a gente está na segunda parte, né? Você estava falando aí o que a gente já estava Isso. vendo. E na última live a gente falou sobre o definir, que é importante ter o objetivo, né, em mente, o propósito. Aí dá o primeiro passo, que é o começar, que Vou é começar. fazer, né? Pôr em prática aquilo que você definiu, mesmo que seja um pequeno passo. E Sim. aí depois ele estava falando sobre o simplificar, que seria tornar esse primeiro passo uma coisa simples para que você possa fazer. E aí Isso. a gente vem para o progredir e para o estabelecer ritmo. Ah, eu adorei. Também Eu já gostei estou usando muito até nas e minhas terapias. eu gostei muito e eu lembrei do que a minha mentora fala. Isso aqui, ó. Qual o seu 1% de hoje? Né? Lembrei na hora que eu estava lendo, falei, nossa, é exatamente isso, né? Assim, não fazer nada com muito e grandes esforços, né? Mas é muito legal. Mas vamos Exatamente. para o primeiro de hoje, que é progredir, a coragem de ser tosco. Lindo, né? Ai, como é É, gostoso. Vamos errar? Vamos aprender com os erros? Vamos achar que é bobeira? porque as pessoas com esse negócio do perfeccionismo, né? Que tem que estar tudo. O plano tem que ser perfeito, não pode. Tem que ter todo o dinheiro na conta, tem que estar tudo muito redondinho. E Aí você aí a não sai do gente lugar. procrastina o Aí a gente sonho. não sai do lugar. É, Exatamente isso. Então, nesse capítulo ele fala sobre isso, pessoal. Como é importante a gente errar, né? A gente aprender com os erros, a gente ser bobo, meio tosco. E aconteceu uma coisa muito interessante esses dias. A gente estava num evento e aí minha filha estava com dúvida de uma coisa para perguntar
E aí eu falei assim, então eu vou lá perguntar. Ai, mãe, ela vai achar que você é boba. Eu falei, não importa se ele vai achar que é boba. Se a gente não sabe, eu vou lá perguntar. Não é? Exatamente. Por que não, né? Não tô nem aí, meu, se eu me achar que é bobo, não. Eu quero, se eu tenho dúvida de alguma coisa, eu vou lá e vou. E se eu não sei, eu não sei, né? Não importa se vão achar, ai, que boba, que besta, que nada a ver, né? Eu acho que requer muita coragem também, né, Dani? Realmente isso que ele fala, Sim. coragem de ser tosco. Então, assim, a coragem de você se colocar. Se você não se coloca, você fica na procrastinação. Você não sai desse lugar, É, né? de você dar a ideia mesmo sem achar que essa ideia vai ser boa, é de você se arriscar, né? Então, o ser tosco aqui, né, o parecer tosco, é bem isso, né? É você tirar o medo da frente do seu objetivo, daquilo que você precisa fazer naquele momento ali. Muito interessante, né? Se a gente não se arrisca, não sai do lugar mesmo. Então, ele fala para começar a fazer isso, gente. Começa a se arriscar, né? Então, não há maestria sem erro e não há aprendizado sem a coragem de ser tosco. É uma frase que ele usa que eu achei ótima, né? Se a gente Sim. não fica nisso, não adianta. A gente tem que se arriscar, falar, né? Não importa o que os outros vão dizer nesse sentido. E mais uma vez ele coloca aqui a questão da estética, né? Ele Aqui fala só da aqui aparência, né? do quanto que a gente fica preocupado com a estética das coisas, né? Se tá bonito, se é da moda, se tá Sim, dentro do padrão de aspas, beleza, né? De esperado, né, do que beleza, dizem a isso. mídia. Bom dia, Rose! Bom dia. E às vezes simplesmente aí volta naquilo que ele fala, né? Faz o que está sendo pedido, né? É. Foca naquilo que está sendo pedido e não em todo esse floreamento aí que é só estético e que não vai e que muitas vezes E não é vai. incrível, né? E assim, eu não sei vocês aí, mas assim, até a gente conversou sexta-feira, tá conversando com meu irmão é artista, né? Então, e, e a gente estava conversando sobre o quanto a gente aprende exatamente com os erros, né? E sem essa relação, você não aprende nada. Né? E uma das coisas que ele fala é abraçar os erros que acelera o aprendizado. Então, acolha os seus erros, porque se você está tentando, está fazendo o movimento, é o que tem que ser feito mesmo, né? E a gente não aprende se a gente não erra, se a gente não se arrisca, se a gente é, não se coloca. A gente até aprende, mas o erro ele faz um trabalho que às vezes o acerto não consegue fazer, né? Ele até falava aqui, né? Quanto mais depressa cometerem esses erros, mais depressa vocês vão progredir. Ah, gente! E a gente buscando perfeição em tudo, né? Olha que esforço gigante nosso cérebro Exatamente. em tudo que a gente faz, né? E eu achei legal quando ele coloca o exemplo, que ele fala para baratear o fracasso, né? E eu não sei se é bem aqui que ele coloca sobre a prova, Deixa eu ver. não, sobre o estudo. Não, acho que não é aqui exatamente. Ah, é do rascunho? Ai, não lembro em que Rascunho momento zero, não que é? é. Não lembro em que momento que essa é do rascunho zero, mas é que ele tá falando, ele conta uma história sobre estudo, sobre estudar. Eu acho que é no progredir já, Acho que é no próximo, Dani. que eu já tô Mas tudo bem, fazendo a maior faz parte do confusão. nosso dia. A Rose colocou aqui, ó. É que tem a ver com o que ela Quando colocou? focamos em estar perfeito, entre aspas, ficamos adoecidos emocionalmente. Sim, até porque a gente entra nessa linha muito tênue do que é bom para mim, do que realmente desejo, com o que a mídia quer, com o que o outro quer. E Exatamente. a gente falou um pouquinho até sobre essa questão da aparência, né? Então, o que é realmente perfeito?
né? Aos olhos de quem é perfeito? Muito legal você ter colocado perfeito entre aspas, porque a gente adoece diante da expectativa dos outros, né? Muitas vezes. O que eu estava falando sobre a prova, e que pode até estar no outro capítulo, mas tem a ver com a questão do baratear o fracasso, né? Ou de deixar. Aqui, barateia o fracasso, na página 150. Que seria que ele coloca. Vamos pensar assim: a pessoa ela precisa estar estudando para concurso, e tem várias provas disponíveis de concursos anteriores, de vestibulares anteriores, de provas anteriores. E às vezes a gente quer primeiro estudar para depois fazer os simulados, as provas antigas e ver como a gente se sai. E ele comenta aqui que o testar a prova antes de estudar também pode ser um caminho simples, porque quando você vai preenchendo as questões e vendo o que você sabia já, o que você não sabia, como que a sua mente vai trabalhando com a resposta. Ah, então eu fui lá, tentei responder, daí eu vi a resposta correta. Quer dizer, você já aprendeu qual é a resposta. Já fez o movimento sem aí, né? precisar ter estudado. Então, por exemplo, sem tem lá apostila, tem lá 300 apostilas para você estudar para o concurso e um monte de provas disponíveis. Vai atrás das provas e vai estudando conforme você vai errando nos simulados, né? Então, achei bem legal isso, porque é uma forma de estudar com os erros. Quando você tenta responder o teste lá e que não é aquilo, que você vai atrás da resposta, automaticamente você já vai aprendendo. Eu acho bem isso mesmo. E é uma coisa que aqui em casa, com as crianças, eu não sou muito de pegar no pé nos estudos, eu deixo bem à vontade e às vezes, mãe, posso ver a resposta em tal lugar? Médio? Claro que pode. Vai, vê a resposta. E aí você vai fazer um movimento para buscar essa resposta, né? E ver onde você errou, né? Como que você fez, onde que está o erro. É muito importante isso. Na pandemia, com o online, eu entendi uma coisa sobre prova em grupo. Porque, não, mas é assim, meu marido é aluno, e às vezes eles iam fazer provas, e eles se reuniam no Meet e ficavam lá batendo papo sobre a prova antes de responder as questões. Que era uma possibilidade do online, que isso não ia acontecer na prova física, porque os professores provavelmente não deixariam eles discutirem as questões. Sim. Mas eu via nitidamente eles aprendendo sobre a matéria, porque eles tinham que discutir o que colocar ali, qual era certo, qual era errado, por que não era certo, por que não era aquela. Então, às vezes, a gente quer, né, acha que vai aprender mais seguindo a regra do jogo que é tradicional, né? Então, às vezes, um desvio do padrão... Sem contar que cada um tem uma forma, né, gente, de assimilar o conhecimento. E cada um entra no autoconhecimento, né? Porque cada um tem uma forma. Tem gente que consegue estudar fazendo essa troca. Tem gente que consegue estudar ouvindo uma música. Tem gente então, assim, qual é a melhor forma de se aprender diante de todas essas situações, né? Assim, e eu sou muito a favor disso. Na verdade, cara, essa coisa de ensino de hoje, que não só de hoje, é mais de 20, 30 anos, tinha que mudar, Dani. Não dá, cara, para continuar do mesmo jeito. Sim. É porque ainda não inventaram outras formas. Mas a gente está dando ideias aqui. Olha isso. Quais seriam outras formas? Né? Eu lembro que quando a gente fazia na faculdade, por exemplo, prova em grupo, trabalho, a gente aprendia muito mais. É que tem sempre aquele que vai colar, vai nas costas, vai não sei o quê. Então, aí é de responsabilidade, né? De responsabilidade de cada um. Mas onde eu mais aprendi era dessa forma, né? Então, assim, isso é muito legal. E era raro. Eu tive um ou outro professor que olhava para isso e fazia isso acontecer. Mas era raro os professores também fazerem algo diferente, né?
A gente aprende Não é muito mais. fácil não, eu sou professora e eu sei muito bem como que é difícil encontrar um caminho que você cumpra, que você consiga tirar, entender se o aluno aprendeu ou não aprendeu, né? Então, porque assim, precisa de respaldo, né? Para mudar tudo isso daí, precisa mudar a forma como a gente ensina. Não é só mudar como a forma que a gente avalia. Então, a avaliação tradicional de hoje é de acordo com o método de ensino tradicional. Então, para mudar o método de avaliação, porque quando a gente fala de método ativo de ensino, a gente não fala de avaliação, de prova como é hoje. A gente fala de avaliação formativa, a gente fala de outras coisas, porque mudou o método de ensino, muda o método de avaliação. Então é isso, tem que Sim. mudar tudo, né? Mas o É futuro um é lugar esse. para tudo isso. Bom, né? Faz 20 anos que eu sinto desse jeito. Caraca, meu, tá na hora de mudar. Você é do Passou da caminho hora de mudar. suave, Greta? Você é do Meu caminho Deus do suave? Eu sou do céu. caminho suave. Sim, sim. Que ela Trabalhar em colocou grupos, o aqui. aprendizado é multiplicado. O problema é Sim, conseguir quebrar a resistência do trabalhar em grupo. Os jovens de hoje têm dificuldade de relacionamento. Sim, sim, tem. E muitas vezes, quando a gente oferece esse tipo de dinâmica, né, esse tipo de trabalho, eles reclamam. Então, o que que sim. eu sinto? A zona de conforto é um lugar muito difícil de sair. Nós estamos aqui falando, né, que do simplificar. E as pessoas acham que estar na zona de conforto é o simples. Porque realmente você não, né, se você for pensar assim, eu não preciso, se eu tiver que trabalhar em grupo, eu preciso sair da minha carteira, juntar com a carteira do outro. Eu preciso trabalhar com os meus horários, o horário da outra pessoa. Eu preciso aceitar a ideia do outro. Falar sobre a minha ideia é muito mais cômodo a pessoa fazer sozinha, mesmo que ela tenha um esforço de procurar Gigante. essas informações. Sim. Então, é essa questão, né? Então, não é esse o caminho da simplicidade. O caminho da simplicidade é como trabalhar em grupo de uma maneira que não seja tão difícil, tão complexa, Sem né? muito Como que a esforço. gente pode organizar os horários? Como que a gente... Então, só esse movimento as pessoas já acham que é demais para elas, né? Só E que a gente está falando de precisa, uma só coisa. que qual é o objetivo? Trabalhar em grupo. Eu acho sim, a gente está falando, você falou do cômodo, né? E aí eu volto para aquilo que uma vez a gente conversou também numa das lives nossas. Esse cômodo, esse acomodado incômodo, na verdade, né? Que é essa questão de se lançar de uma maneira diferente nas relações, né? Assim, de realmente falar, não, a gente pode, a gente aprende junto. Nós somos seres sociáveis, caramba, a gente aprende junto. Não adianta você achar que você vai aprender tudo sozinho. Não, não vai, né? Então, a partir do momento que a gente sai desse acomodado, porque existe mesmo a procrastinação e um comodismo muito grande, mas não, será que eu vou lá? Não, deixa eu fazer sozinha mesmo, né? Deixa eu estudar aqui sozinho mesmo. Quando você se lança, que aí existe todo um lance aí, né, por trás, né, do se lançar, de realmente se desafiar socialmente, de você falar, não, vamos lá, vamos junto, vamos aprender, vamos, né, me colocar num grupo e tal. Tem muita gente que tem dificuldade disso, realmente dificuldade. Mas a partir do momento que Dificuldade. começa a se lançar, muda tanta coisa, é lindo de ver, né? Isso é maravilhoso, porque aí o mundo se abre, e é verdade, o mundo se abre, né? Porque você aprende a ver a forma que o outro também está ali, o que ele tem, o que nos ensina nisso tudo, o que a gente pode ensinar e o que a gente aprende, né, nessa relação. Então, para a gente E, progredir, a gente tem que ter essas é, trocas. e eu até vou comentar uma coisa que semana passada estava conversando com os alunos que ficaram no final da aula para me falar isso exatamente, porque eles estavam pedindo que todo mundo pudesse entregar o trabalho no mesmo dia para não ter mudança nos trabalhos, né?
Por causa que são apresentações, as apresentações não são nos mesmos dias, e aí as pessoas só falam, ai, professora, a senhora tem que exigir que a pessoa entregue. Eu falei, mas eu tô exigindo. Eu peço para todo mundo entregar no mesmo dia. O que acontece é que quando essa pessoa não entrega no mesmo dia, eu permito que ela entregue depois com uma nota inferior, que é para ela entender que tem prazo. Mas a preocupação é da cópia, de copiar, de melhorar. Quer dizer, o primeiro que apresenta... fazer uma cópia, né? O primeiro que apresenta, se ele é muito bom na apresentação, os outros não querem sair por baixo. Aí eu falei assim, gente, mas isso é incrível! Gente, isso é incrível! esse, né? Olha o que o teu trabalho, falei para elas, olha o que o teu trabalho promove no trabalho do outro. Isso é mundo do negócio. Porque eles são publicitários, né? A sua publicação vai gerar uma melhor publicação nesse mundo, e é para isso que nós viemos ao mundo. Nós não viemos ao mundo para brilhar sozinho, nós não viemos ao mundo para ser únicos para ser únicos não, para não deixar um legado. Quando alguém vai lá e vê o que você faz e muda o que ele faz, significa que você está sendo exemplo, inspiração, né? Nossa, eu arrepiei aqui. Olha que troca incrível! Entendeu? Não, as pessoas, então, elas estão fechadas no mundinho, né? Aí elas até falaram, nossa, a senhora tem razão, professora. Eu falei, gente, olha... E são alunos, assim, de uma média, que eu falo, de uma média não, de um superior à média, que realmente, quando eu comecei a ver os trabalhos sendo apresentados a primeira vez, primeiro ano de publicidade e propaganda, eu falei, gente, essa turma aqui vai Só que aí incrível. e é incrível, né? Porque entra num olhar de uma competição que acha que é injusto e tal, e na realidade não é um olhar para a competição, é um olhar o quanto a gente pode agregar junto. Foi o que eu falei, não é sobre isso. Não é sobre competição, a matéria é sobre criatividade, a matéria é criatividade, então, ou seja, eu tô ali para fazer eles saírem daquele quadradinho que eles, né, que o mundo nos coloca, não vou falar que eles estão, que o mundo nos coloca. Então essa reflexão é muito importante da gente entender que falar, aí entra aquele negócio assim, devo ou não devo contar uma novidade para as pessoas, né? Devo ou não devo expor que eu tenho? Se você está muito imaturo com com aquele seu projeto, é até interessante você dividir alguns interesses com o outro, para que o outro te dê luzes, né? Falar. Mas sim, vai ter que ser pessoas que você confia, porque o que não falta é gente para Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, por isso que aqui esse livro... Ctrl+V também. Por isso que esse livro está dizendo pra gente assim, para de ficar no plano do pensamento, né? Para de ficar achando que a sua ideia nunca está pronta. Sai desse lugar, vai fazer o negócio acontecer. Vai, seja tosco. Simplifica as coisas, né? Deixa ser tosco, deixa as pessoas acharem que é uma idiotice, mas dá a ideia. Faz o movimento. Aquela história, eu não entendo muito de tal assunto, mas eu vou perguntar, eu vou atrás, eu vou me colocar, porque eu quero aprender. Não é? Isso na visão de uns, nossa, que boba, que tosca, mas não, o que ele está falando é exatamente, então seja. Se é isso, então seja, mas se coloca, né? E é bem, bem legal. Nossa. Quando ele fala do rascunho zero, cara, que é desse capítulo aqui, sim. Achei muito legal isso, essa dica, que é o que eu sempre falo para as pessoas. Eu falo, gente, tem um negocinho no celular, que eu não sei se você conhece, mas chama bloco de notas. Que eu uso muito a propósito. Eu comecei com o meu caderninho na minha bolsa, né? Mas aí ficou disfuncional. Eu fui pro celular. Tenho um grupo só eu e eu no WhatsApp. Eu também tenho um grupo só eu e eu no WhatsApp, também faço isso. E aí eu falo, pega o bloco de notas, você tá no meio você tá andando na rua, veio uma coisa na sua cabeça que pode te ajudar a resolver sua tarefa, seu trabalho. Anota, coloca, né?
faz o desenho da... Ai, gostaria que a minha casa fosse assim, né? Porque aí a gente volta para a história do barco que afundou lá do outro capítulo, né? Que a pessoa fica o tempo inteiro achando algo para melhorar, algo para modificar, e nunca coloca aquilo para as pessoas, ou, né, no caso do barco, ele ia falando para as pessoas irem modificando, né? Então é importante ter um plano, mas para começar esse plano pode ser um rascunho aleatório, né? Pode ser palavras aleatórias, pode ser... E você vai lembrar depois, vai fazer esse link, né? Muito Vamos para o estabelecer um ritmo. Ai, muito legal. Devagar é tranquilo, tranquilo é rápido. Tranquilo, é Gente, rápido. Eu amei isso. sensacional, né? Me lembrou a história da tartaruga e da lebre, lógico, né? Veio na hora, assim, eu pensei, isso aqui é tartaruga e lebre. Né? Ele fala do caso lá do Vikings. Sim, dos dois grupos. Exatamente, é a tartaruga e a lebre. A tartaruga e a lebre. Né? Porque exatamente isso. A gente sempre, a gente acha que o devagar não vai longe, mas vai longe, né? E o que ele deixa bem claro aqui nesse capítulo é que fazer as coisas num tempo legal, né? Tipo, você ir dando os passos conforme você vai conseguindo dar, como diz os antigos, né? Dar um passo do tamanho que a sua perna alcança. Sim, um passo de cada vez. É importante. Porém, dê o passo, né? Porque às vezes porque daí a gente entra no que estava anterior, né? É Sim. preciso dar o passo do tamanho que a sua perna consegue realizar, mas dê o passo, né? Faz isso acontecer. Sim, sim. Eu achei muito legal, porque quando ele traz aqui, né, a história dos dois grupos do Viking, que é o Scott e o Amundsen, né, que fala. E ele deixa bem claro isso que você trouxe da tartaruga lebre, gente. Assim, o grupo que conseguiu chegar até o final, na realidade, é aquele grupo que tinha uma meta diária de um movimento, né? Então, todos os dias 24 quilômetros. Não mais e não menos. Mais. Entendeu? Há dias de chuva também. Então, assim, enquanto o outro grupo, o dia tá ruim, ficava e não saía do lugar. Não fazia nenhum movimento. Né? Então, isso é muito interessante, porque assim, não tem um esforço gigantesco, que é o que ele traz no livro sempre, né? Estabelecer um ritmo firme, constante, que se sustenta até você chegar no objetivo diário daquilo que você quer, até alcançar seu destino final, mas todos os dias fazer esse movimento. Mas todo dia existe um movimento a ser feito, né? Então, assim, eu achei muito legal, porque foi o único que conseguiu realmente fazer o trajeto todo. Porque né? é persistente e não insistente. Porque aí que está o problema. Que não que insistir é ruim, não é isso. Mas eu tô querendo dizer que uma pessoa que é insistente, ela insiste em fazer um movimento que nem sempre está dando certo. Né? Então, ela se esforça. Meta mensurável, isso. Ela se esforça, ela insiste. Ela tá caminhando 3 horas, ela não aguenta mais, o pé tá doendo e ela tá insistindo, né? Por quê? Um esforço gigante. É um esforço gigante. Agora, persistir é quando você persiste naquilo que tá, né, que tá funcionando e tá te levando a um passo à frente, né? Você tem persistência, você vai lá, você faz de novo, você tá chovendo, você persiste. Eu não vou
Você muda o jeito, mas você persiste, que nem Sim. a história, né? Por exemplo, eu costumo fazer caminhadas ao ar livre. Mas o dia que tá chovendo, eu vou para academia e faço esteira, né? Eu atinjo aquele meu objetivo ali, Sim, no tento dia. atingir o meu objetivo do dia, só que, né, eu mudo o movimento. Mas ele Eu continua. faço, mas isso é persistir, né? Sim. Isso é ter constância. É você que quando ele fala assim que o problema das pessoas, né, que a gente sente aqui nesse capítulo, né, que todo o problema tá nesse negócio de mudar da água para o vinho ou de ir para o 8 ao 80, né? Isso, A pessoa isso. chega na segunda-feira, ela quer ter uma vida completamente diferente do que ela teve 10 anos, né? E aí nada, a gente não consegue manter isso, né? A Uhum. gente não consegue Sim. manter uma quantidade de esforço muito grande e aí a gente desiste. Porque a gente Então, cansa, né? Ele até traz isso, a gente fica cansado, a gente. Então, por isso que o livro ele traz essa questão muito focada no sem esforço mesmo. Então, fazer os movimentos é estar em movimento, mas não ficar se matando para fazer as coisas que você quer fazer. por Porque isso que isso o vai problema do cansar. recorde. O problema do recorde é esse, né? Por que que o recorde gera tanta estafe, tanto Tantos estresse problemas. muscular, tanta coisa? Porque nunca, a pessoa nunca encontra um limite ali que ela vai se manter. É. Então, o problema dos recordes são esses. Então, estou lendo 12 livros no ano. Em 2021 eu li 12 livros. 2022 eu vou ler 14. Você quer bater seu recorde. Ok, desde que, Não né, seja um grande esforço. aí cada ano quer aumentar. Então, para quê? Qual que é a ideia? Por que que você está lendo livros? Porque quando alguém vem falar, nossa, você lê bastante, mas eu tenho um objetivo, né? Eu leio o que me auxilia no meu trabalho, o que me auxilia na minha vida, porque é prazeroso para mim. Não é porque eu não estou contando, não estou querendo contar a quantidade de livros. Eu não estou lendo quantidade. Eu Não é para estou provar nada para ninguém também, nem para você. não é para dizer que quantos livros eu leio. É uma coisa minha, igual Sim. pessoas vão para o shopping ou assistem séries ou então precisa ter um sentido de fazer isso, né? Então, para que quebrar recordes? Né? Uhum. Então, para que quebrar limites? Por que que você tem que estar sempre quebrando? Tem um objetivo para isso? Eu tô lendo pouco, não tô. Aí é uma outra história. Eu gostaria de ler um pouco mais do que eu tô lendo. Então você aumenta um pouco o seu limite e mantém Isso, seu ritmo. ele até fala para determinar o limite, né? Isso é muito importante. Porque daí Ele a gente tem os prazos, né? Por exemplo, se você tem que estudar para uma prova que é daqui a 30 dias, claro que você vai ter que estabelecer por dia um limite que pode ser um pouco maior do que se essa prova fosse no outro ano, Mas não deixa né? fazer tudo um dia antes, né? E nem compensações, né? Que é uma coisa Sim. que ele também fala Que aqui aqui da ele fala isso, compensação. né? Então hoje eu não estudei, então amanhã eu vou estudar o dobro. Não, não é assim, De lua. né? Eu acho que a gente precisa de. Primeiro que a compensação já é uma coisa errada da nossa cabeça. A gente não dorme, quer compensar, não dorme a semana inteira, quer compensar no final de No final de semana. semana. Né? A Não gente existe isso. come que nem uns doidos no final de semana, depois Quer faz compensar durante a jejum semana, não adianta. intermitente de 24 horas a semana inteira. E nunca, sabe, não tem equilíbrio nisso. A vida, ela precisa, o nosso corpo, a nossa mente vive de homeostase, né, gente? Então, a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio ali e tentar manter. Claro que um dia ou outro que você sai desse ritmo, você pode, né? Eu almocei Rever. uma coisa demais. Então, tudo bem, aí eu vou lá, vou jantar uma coisa mais leve. Mas é uma compensação, assim, equilibrada, né? Não é aquele negócio que eu tô sempre
correndo atrás do prejuízo. Eu acho que é Sim, isso que ele fala aqui. Para sim, de sim. correr atrás do prejuízo e começa a fazer uma coisa mais moderada, mais constante. Começa lentamente, aos poucos vai aumentando, mas fica tranquilo, não exagera nas coisas. Isso, é um passo a mais, né? Nossa, é. Então, por isso que eu falo, não tenho costume de fazer uma coisa, não tenho costume de fazer uma atividade física. Você não vai naquele dia ficar 5 horas na academia, isso não vai funcionar para você. Ah, porque no outro dia você vai ficar moído, não vai conseguir fazer nada. É, Então faz um pouquinho, pelo menos, por dia. hoje eu ando meia hora, amanhã 40 minutos, né? Ou essa Sim. semana eu vou começar com meia hora, na semana que vem com 35 E minutos, ele até até fala, o e é dia que você está verdade, né? correndo. E é verdade, ele até comenta assim, quando você tenta alcançar tudo de maneira muito, dando uma arrancada muito forte, tudo muito rápido, você não sustenta. Não, não tem como sustentar, porque a nossa mente não É, consegue criar o hábito, né? exatamente, não sustenta. Então, essa Porque questão é de começar devagar e aí você vai revendo um pouquinho cada vez, né? E isso é incrível. E é verdade, em tudo, né? Para que tem que correr? mudar aos poucos. Eu sei que tem pessoas que precisam mudar drasticamente, porque senão é igual a história do alcoolismo, né? Eu entendo que a Uhum. pessoa precisa parar de beber, porque se ela colocar uma gota de álcool na boca, ela pode ter uma recaída e voltar a beber, porque, né, Uhum. um dia é uma gota, no outro dia é e assim vai, porque do mesmo jeito que a gente constrói um hábito, a gente muda o hábito. Muda o hábito. Então, Sim. ninguém começa a beber uma garrafa de pinga por dia. Ninguém começa com uma garrafa de pinga por dia, pode ter Uma certeza vez. absoluta disso. É um copinho, depois vai dois, depois vai É, três. Então, o verdade. hábito bom e o ruim é construído da mesma forma, Sim, sim. né? E aquilo que a nossa mente aprende não é fácil dela. Na verdade, o desaprender é uma coisa complicada, porque está na nossa memória e Fica, a por isso que é qualquer uma questão de gatilho a gente devagarinho. volta. Por isso que é A qualquer devagarinho, né? gatilho a gente Novos volta. hábitos. E é bem isso mesmo. Para a gente colocar novos hábitos é devagar, né? E vai fazendo isso. Determine seu limite superior. A gente falou um pouco do limite já. Que seria colocar, não deixar ultrapassar. Então, tá, eu falei que eu ia ler 10 páginas de livro por dia. Ontem eu não consegui ler. Eu coloquei um Uhum. mínimo ali de 10 páginas. Ontem eu não consegui ler, mas qual é o máximo que. Hoje eu vou compensar, vamos pensar. Hoje eu vou ler um pouquinho mais, mas qual é o meu máximo? Quanto que eu posso? Né? Então ele fala que a gente tem que ter um mínimo para manter o ritmo e um Sim, máximo para estabelecido, senão você cansa. estabelecido. Senão estressa, né? Senão você. Estressa o cérebro, estressa o corpo, seja lá o que for, né? O objetivo que você tiver na mente aí. Ai, ai, ai. A Que faixa seria a ideal. faixa ideal, né? A faixa É, ideal, acho que é isso, é você encontrar esse mínimo e esse máximo por sim. dia para fazer as coisas. E como manter esse ritmo, né? Isso que é legal. Então, assim, cada um tem o seu, né? E saber como fazer, de que maneira fazer. Então, qual é o meu ritmo? Que não é igual ao outro. O meu ritmo. É autoconhecimento. Então, o que que eu consigo? Não, isso eu consigo, isso eu não consigo. Como que eu estabeleço? Até onde eu vou Sim. chegar? Como que eu faço isso, né? Então, E e é bem isso, não, perdoar, viu? Se e não se culpar, perdoar, se não se culpe perdoar, quando não porque consegue. Sim, quando não dá certo, quando outras coisas acontecem, a gente tem que mudar os planos, né? Entender que planos são realizados para poder dar um norte para a gente, mas eles também são passíveis de alterações. Eu vou dar um é. exemplo, como eu estou usando o exemplo do livro, né? De livro, Uhum, e que eu. Vamos supor, essa semana a gente tem 3 capítulos para ler, certo? Aí eu uhum. olho quantas páginas tem esses 3 capítulos que eu teria que ler para fazer a live da semana que vem. Aí eu divido pelos dias que eu já sei que eu vou conseguir Você ler, ou seja, consegue eu ler. já tiro
né? Aqueles que são os dias mais difíceis para mim. Então, vamos supor, eu tenho 3 dias úteis, 3 dias que eu sei que eu vou Dá ler para com fluir. certeza. Aí eu divido aquela quantidade de páginas por 3. Aí no primeiro dia, eu vou naquelas páginas mínimas. Mas eu tô sempre trabalhando com um dia a mais na minha lista, porque são 7 dias da semana. Eu tô Uhum. definindo páginas para 3 dias. Então, se tiver um dia que eu não consigo ler, eu ainda tenho outros que eu possa diluir isso. Isso. Então, não consegui ler 2 páginas hoje, faltou 2 páginas das 10 que eu teria que ler. Eu não vou jogar para amanhã, eu vou jogar para os Uhum. outros 3 dias que me restam, os outros 2 dias que me restam. Então, isso aí é uma forma de encontrar a faixa ideal para fazer aquilo. É, o exemplo que ele dá com relação a isso, né, da filha e da galinha. Nossa, foi muito bom. Ai, gente, ele dá um exemplo assim. Vou ler para vocês. Uma de nossas filhas aprendeu isso do jeito mais difícil quando a deixamos responsável por cuidar das galinhas. Pois é, temos galinhas. Isso inclui recolher os ovos, alimentá-las, repor a água. Nós a incentivamos a fazer isso todos os dias, ou seja, existe uma meta diária, né? Mas ela raciocinou que pular uma tarefa por alguns dias não ia ter problema, né? E depois O fazer mais de importante 3 era em 3 fazer, entendeu? seria a mesma coisa. A gente escuta isso direto. Ah, mãe, não vou estudar hoje, mas amanhã eu estudo tudo. Não é assim? A gente escuta quem é mãe. Sim. Afinal de contas, argumentou, ela poderia recolher 3 vezes mais ovos e deixar 3 vezes mais comida e água de uma vez. Mas aí o tempo mudou de forma inesperada. Fez muito calor, ou seja, as galinhas beberam mais água do que estavam acostumadas. E a água restante evaporou mais depressa do que o normal. Nossa filha estava arrasada quando nos informou que uma das galinhas tinha morrido desidratada. Olha isso, né? Então, assim, tem coisa que está fora do nosso controle, realmente, né? Então, assim, o que é do nosso controle é estabelecer algumas metas possíveis, né? Como você faz, você sabe a sua rotina. Então, você sabe que alguns dias você vai conseguir ler, outros dias não. Então, dentro da rotina, o que eu consigo estabelecer diante das metas que eu desejo atingir? Né? Nossa, eu fico imaginando, não é? E quantas vezes acontece isso na nossa vida? A gente sobrecarrega coisas e fica exausto depois, fica cansada porque deixou de fazer ontem algo que teria que ser feito. Exatamente. Tem que ser um pouco por dia mesmo, gente. É. E aí você vai mantendo esse ritmo. Então não é além, né? Porque quando é além, é um grande esforço. A gente está falando de coisas que é para fazer na rotina sem esforço. E você tem resultado, né? Então quando você vai além, você se machuca, né? Você fica cansado, estressado, se machuca. E outras coisas acontecem no meio disso tudo, né? Então, ele fala exatamente do devagar é tranquilo e tranquilo é rápido. Que ele cria esse mantra exatamente aí, né? Não é para não fazer, é fazer o movimento que você precisa fazer. Mas também não exagerar. Devagar e sempre. É. Eu acho que o lema é esse, devagar e sempre, né? Um passo de cada vez, mas não parar, e devagar, mas não E parar. aí, até porque ele fala uma coisa que é muito clara, gente, quando a gente está, aí vou falar da presença, né? O devagar não é parado. O devagar é estar na presença. E quando a gente está na presença, a gente tem mais foco, a gente tem mais criatividade, né? A gente tem uma questão muito de conseguir realmente avançar nas coisas que a gente quer. Porque quando a gente fica tudo acelerado, a gente não vê o tempo passar e a gente não realiza aquilo que a gente quer realizar, porque a gente está num esforço gigantesco, dando ali, querendo dar conta de tudo, né? E ele fala exatamente isso. Como é importante estabelecer os limites diários, fazer o movimento que você precisa fazer de verdade, no seu ritmo, no seu tempo, né? E com presença, porque é aí que vem a presença, senão não existe presença, né? Você fica pensando nas outras coisas que você tem para fazer, então onde está a presença?
É. Tem que manter o ritmo. Eu sei que vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ter que parar, respirar, mudar de objetivo, Sim. né? Eu entendo isso, rever aqui. Será que aquele objetivo que eu tô tão empenhada em alcançar é realmente o objetivo que eu preciso alcançar nesse momento, né? Eu vou dar um exemplo de comprar uma casa, né? Por exemplo, a gente tem a cultura de que ter uma casa própria é o ideal, que é assim, acho que, né, você casa quer casa, né? As pessoas falam, quem casa quer casa. E esse quer casa está muito relacionado a ter a casa própria, paga, não. Mas é possível ter uma casa do jeito que você quer para você casar? Se é possível, amém, vai em frente, né? Mas eu vejo que tem pessoas que começam a planejar a casa própria, primeiro a casa própria para poder casar, e ela tá vendo que ela vai ficar assim, tipo, 20 anos construindo a casa, porque é muito cara as coisas, é muito difícil, o financiamento vai uma boa parte do dinheiro, e ela não consegue ver a possibilidade que ela pode morar numa casinha, ou que ela pode comprar uma casa menor primeiro, que depois ela vai, né, gente? Não que o Eu falo projeto da casa que ela da quer casa linda, vai maravilhosa que acabar, ela não, quer, não mas não só que agora, é o mas tem um como a gente projeto. começa, é o começar. Dá para ter uma mansão, né, no começo da vida? Às vezes não dá para ter uma mansão no começo da vida, mas dá para ter um apartamentinho, dá para ter uma casa pequena só para você e para o seu, E né, se planejar para ter marido. mansão. E aí vai, entendeu? Dá para morar de aluguel e construir, então, E construir sabe, devagar. Tudo é questão né? do projeto. É, É de colocar qual é o principal objetivo, Greta. Eu acho que vem é, aí, né? Que ele também. fala lá, para você definir o seu limite inferior e superior, você precisa estar Tem que muito saber seu certo se esse objetivo. Sim, objetivo é sim. aquele que realmente você precisa alcançar agora, né? Que você Sim. realmente quer alcançar O que é agora. que você quer, né? Diluir os objetivos, as metas dos objetivos, né? O Sim, sim. objetivo é ter a casa própria, mas Como, em ele quanto tempo, projeto, de que jeito eu vou fazer, né? muito bom, né? Muito Curtinho bom. esses dois capítulos. Eu achei Semana bem passada a legal. gente teve os capítulos maiores, né? Sim, sim. Aí, gente, é legal que esse livro, toda vez que termina uma parte, ele faz um resumo de todos os Muito capítulos. legal mesmo. E aí a gente pode ir acompanhando a evolução. Isso daqui, para mim, é um exemplo de tudo que ele está falando. Porque Sim, ele simplifica sim, e coloca o progresso para a gente ir, né, vendo o quanto que a gente está de progredindo no todos. livro. A gente Muito tem, bom, Grê. o livro ele é dividido em partes, viu, pessoal? Então, essa é a primeira parte com alguns capítulos, a segunda parte com alguns capítulos. A gente está encerrando a segunda parte do livro, que foram o que é ação sem esforço, definir, começar, simplificar, progredir e estabelecer um ritmo, né? A primeira parte foi o que é o estado sem esforço, inverter, desfrutar, libertar-se, descansar e observar. E a gente agora vai para a terceira parte do livro, a semana que vem. Resultados sem esforço. Que é como obter o retorno máximo com um esforço mínimo. Os capítulos aprender. Na Aprender, próxima, nós vamos falar sobre aprender, elevar, automatizar. E depois. Ah, não, são dois, né? Na próxima. é o Aprender e aprender, elevar. sim, e elevar. Depois vem Depois, automatizar, confiar. E isso. por último, prevenir e agora, que é uma conclusão. Então faltam 3 lives para a gente terminar esse livro incrível. Pois é. Ainda dá tempo de você começar a ler e nos E vem com a acompanhar gente aqui. para cá. E É. vem com a gente para cá. Tá, gente? O livro é esse, Delícia! para quem chegou depois. Estamos encerrando a de hoje, então.
E a semana que vem a gente volta para a terceira parte. Deixa eu só colocar Passou rapidinho, tá vendo, gente? Devagar e sempre. Porque isso aqui que eu e a Greta resolvemos fazer, de ler juntas o livro e vir aqui dividir o que a gente está captando do livro para você, faz com que a gente se mantenha, né, determinadas aqui no objetivo de ler, de aprender. E depois a gente vai pensar no próximo, porque a gente está gostando muito de fazer isso, gente. Terminamos a Lei do Triunfo, começamos Eu isso daqui. tenho uma sugestão. Lá vai ela. Eu quero Nação Dopamina. Eu não tenho Nação Dopamina. Mas você compra. Tá bom. Da Mas já ouvi Ana falar muito Lembeck. dele. Já ouvi falar bastante dele. Já ouvi falar bastante dele. Vamos, tem tudo a ver aqui com a gente, com a psicologia. Com esse mundo, né? Essa coisa que tá aí. Eu já ouvi falar bastante dele também. Então, vamos tá bom, para ele, é o nosso próximo. Ó, beijo, até amiga. Semana que Tchau, vem. gente. Beijo, amiga. Tchau. Até semana que vem. Obrigada.